E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa! Hoje vamos abrir a Bíblia e dar uma olhada em como ela nos guia em relação à solteirice, namoro e casamento. É isso aí. Preparem-se para algumas reflexões e, quem sabe, até desapegar de algumas ideias. Vamos juntos descobrir o que a palavra tem a nos dizer sobre esse assunto tão importante. Um assunto bem importante, bem relevante para muita gente. E já que estamos falando em compartilhar, não deixem de dar aquele like esperto e mandar esse episódio para quem precisa ouvir também. E se você tiver alguma dica de livro sobre o tema, solta nos comentários. Com certeza, a troca de ideias é super importante. E para nortear a nossa conversa de hoje, vamos usar como base o livro Fogo no Parquinho, do pastor Iago Martins. Isso aí. Mas, como sempre, a gente vai trazer outras perspectivas para a conversa ficar ainda mais rica. Afinal, queremos te dar munição para construir relacionamentos mais saudáveis, alinhados com os princípios bíblicos e com a vontade de Deus para a sua vida. Então, bora começar desconstruindo o mito do namoro. Eita, já começou com polêmica. É que o Iago levanta uma questão bem interessante no livro. A palavra namoro, com toda a sua cultura e regras, não aparece na Bíblia. O que a gente encontra são princípios e exemplos que nos orientam nos relacionamentos, mas não tem um manual detalhado sobre como namorar. Verdade. E aí, a gente fica se perguntando, será que estamos usando esse rótulo de namoro para justificar atitudes que a Bíblia condena? Tipo, será que estamos criando brechas para intimidade antes do casamento só porque colocamos o nome de namoro? Nossa, faz pensar, né? E o Iago ainda usa uma analogia muito interessante para explicar essa questão. A lei da Corbã. Lembra daquele episódio com Jesus e os fariseus? Eles usavam a tradição para dar um jeitinho de burlar a lei de Deus. Sim. E o Iago traz essa história para os dias de hoje, sugerindo que, às vezes, usamos o namoro como uma desculpa para fazer coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. E, tipo, beijos, carícias e até relações sexuais acabam sendo justificadas porque o casal está namorando. Como se o namoro fosse um passe livre para experimentar um pouquinho do casamento antes da hora. Exatamente, só que a gente não pode esquecer que o casamento é um compromisso sério, estabelecido por Deus. E essa ideia de experimentar antes vai totalmente contra o que a Bíblia nos ensina sobre pureza e santidade. E aí a gente esbarra nos perigos da cultura do namoro moderno, que muitas vezes prioriza a intimidade física e a dependência emocional, em vez de focar no desenvolvimento da amizade, do respeito e do compromisso com Deus. É como se a gente tivesse invertido as prioridades, né? E o Iago é bem direto ao criticar essa busca desenfreada por experiências e a falta de clareza sobre os limites nos relacionamentos. Para ele, a verdadeira pureza envolve muito mais do que apenas o físico, engloba nossos pensamentos, intenções e a forma como tratamos o outro. Lembre da história que ele conta no livro, aquela da mãe que pergunta a ele com que idade o filho pode começar a beijar. Que situação, né? Pois é, mas essa pergunta, por mais inusitada que pareça, revela a necessidade de ter uma visão bíblica sobre relacionamentos desde cedo. É verdade. A gente precisa conversar sobre isso com nossos filhos, sobrinhos, afilhados, para que eles entendam que os princípios de Deus se aplicam a todas as áreas da vida, inclusive aos relacionamentos. E, por falar em princípios bíblicos, vamos mergulhar agora nos fundamentos do casamento, que é uma instituição criada por Deus com um propósito bem definido. Bora lá? E já que a gente está falando de casamento, que tal a gente voltar lá para o início, no livro de Gênesis? Boa! Lá a gente vê a criação do casamento e a importância do conceito de auxiliador e completude na relação entre homem e mulher. É verdade. A mulher não foi criada para ser inferior ou submissa ao homem. Ela é uma parceira essencial, alguém que complementa e auxilia o homem na missão de cuidar da criação. Exato. E Deus criou o casamento com propósitos específicos, não é só uma tradição humana, não. Falando em propósitos, no Novo Testamento, a gente encontra mais detalhes sobre os papéis e responsabilidades de maridos e esposas. Em Efésios 5, por exemplo, o foco é na liderança espiritual do homem, na submissão da mulher e na santificação do casal. Mas é importante lembrar que esses conceitos precisam ser entendidos dentro do contexto da época, né? Não é para ser uma relação de opressão ou negar a individualidade da mulher. Com certeza. A liderança do homem deve ser exercida com amor e respeito, e a submissão da mulher deve ser uma escolha livre e consciente, baseada na confiança e no amor mútuo. Aí sim. A beleza do casamento cristão está na parceria, na complementaridade e no crescimento mútuo em santidade. E por falar em santidade, a gente não pode deixar de lado a solteirice, que também é um estado de vida válido e abençoado por Deus. É isso aí. Muitas vezes a gente pensa na solteirice como um período de espera pelo casamento, mas Iago nos convida a enxergar a solteirice como uma fase com grande potencial para servir ao reino de Deus. Ele apresenta o conceito de celibato não apenas como abstinência sexual, mas como um dom
e um chamado para viver de forma plena e dedicada à obra de Deus. Ele usa o exemplo do apóstolo Paulo, que viveu o celibato e se dedicou totalmente ao evangelho. E olha só que interessante. A palavra eunuco, que Jesus usou para se referir aos celibatários, não significava necessariamente castração física. Era uma metáfora para aqueles que abrem mão do casamento para se dedicar totalmente ao reino de Deus. Faz sentido. É como se a gente escolhesse direcionar toda a nossa energia e afeto para servir a Deus e ao próximo, sem as responsabilidades de distrações do casamento. E isso nos leva a repensar aquela visão negativa que às vezes a gente tem da solteirice, né? Em vez de encará-la como uma maldição ou como se a pessoa estivesse incompleta, podemos aprender a valorizar as oportunidades que ela oferece para o crescimento espiritual, para o serviço ao próximo e para desenvolver nossos dons e talentos. Concordo. E mesmo quem não se sente chamado para o celibato perpétuo, acaba vivendo a solteirice em algum momento da vida. E essa fase pode ser muito proveitosa se a gente usar para fortalecer a fé, buscar a Deus e servir ao próximo. O próprio Iago Elgo conta que, quando era mais jovem, aproveitou a solteirice para se dedicar à evangelização em escolas. Que legal! É inspirador ver como ele usou essa fase para fazer diferença no reino de Deus. Mas e quando a gente sente aquele desejo de construir uma família, como escolher a pessoa certa para compartilhar a vida? Boa pergunta. É aí que entra o nosso próximo tema, a escolha do parceiro. E o Iago aborda uma questão bem delicada, os relacionamentos com não cristãos. Esse é um assunto que gera bastante debate, né? Sim. E o Iago, se baseando no Antigo e no Novo Testamento, nos alerta sobre os desafios de um jugo desigual. Ele usa a imagem de uma canga de bois, onde um boi é mais forte que o outro. Imagina só a dificuldade para andar em linha reta. Que exemplo interessante. Dá para entender direitinho como a diferença de valores e crenças pode gerar conflitos e impedir o casal de caminhar junto na mesma direção. Principalmente quando a gente fala de fé, né? É. Compartilhar a mesma fé é fundamental para um casamento forte e abençoado por Deus. E o Iago cita vários exemplos bíblicos, desde a criação, passando pelo dilúvio, até o período dos reis de Israel, mostrando as consequências de se relacionar com pessoas que não temem a Deus. Ele fala sobre Salomão, que se desviou da fé por causa da influência de suas esposas estrangeiras, e sobre Esdras, que repreendeu o povo por se misturar com os povos pagãos. E no Novo Testamento, Paulo reforça a importância de se casar somente no Senhor. Ele não está falando especificamente de casamento, mas a gente pode aplicar esse princípio para os relacionamentos amorosos também. E na prática, a gente vê que casar com alguém que não compartilha da mesma fé pode trazer muitos desafios, né? Muitos. A participação na igreja, a criação dos filhos, as decisões sobre finanças e até a vida devocional do casal são afetadas pela falta de unidade na fé. E tem o risco do cristão se afastar de Deus por causa da influência do cônjuge descrente. O Iago até conta a história de um homem que enganou uma moça cristã para se casar com ela por interesse. É de cortar o coração. Mas essa história serve de alerta para a gente não ignorar os princípios bíblicos na hora de escolher um parceiro. A gente precisa ter cuidado para não se deixar levar pelas emoções e acabar se machucando. E olha só, o Iago indica um livro chamado Jornada para o Inferno, do John Bunyan, e conta essa história e mostra os perigos de ignorar a vontade de Deus. Vale a pena conferir. E além de tomar cuidado com as influências, é importante lembrar que a paixão, por mais intensa que seja, não pode ser o único critério para a escolha do parceiro. A compatibilidade espiritual, a unidade na fé e o compromisso com os valores cristãos são a base para um casamento sólido e abençoado. E por falar em casamento, o Iago destaca a importância de planejar essa nova fase da vida. Ele incentiva os casais a conversarem abertamente sobre suas expectativas em relação ao casamento desde o início do namoro. Ele sugere que, assim que o casal tiver condições financeiras para sustentar uma família, o casamento já pode entrar em pauta. E ele também fala da importância de buscar conselhos de pessoas mais experientes, como pais, pastores e mentores espirituais, para tomar decisões sábias e evitar armadilhas. Afinal, o casamento é um compromisso para a vida toda, que exige maturidade, responsabilidade e, acima de tudo, a direção de Deus. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, o Iago nos deixa com uma pergunta. Será que a gente já nasce predestinado a se casar com uma pessoa específica? Que mistério, né? Ele explora a relação entre a soberania de Deus e a liberdade humana na escolha do parceiro, mas reconhece que esse é um daqueles mistérios que a gente não consegue entender totalmente. Mas, independentemente de entendermos ou não, o importante é confiar que Deus está no controle e que Ele usa todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Confiar em Deus é fundamental, né? Quando a gente se depara com as inseguranças, os medos, né? Que podem surgir aí nessa jornada do relacionamento.
É verdade. É normal sentir medo de errar, principalmente quando a gente vê tantas estatísticas de divórcio, né? As dificuldades que muitos casais enfrentam. Sim, a gente vive num mundo onde os relacionamentos se desfazem com muita facilidade. É. Mas o Iago, ele nos encoraja a não deixar que o medo nos paralise. Ele lembra que o casamento, apesar dos desafios, foi criado por Deus para ser uma bênção. E quando a gente busca viver de acordo com seus princípios bíblicos, as chances de construir um relacionamento forte e duradouro aumentam consideravelmente. É como se a gente estivesse construindo a nossa casa sobre a rocha, como Jesus ensinou, né? Em vez de construir na areia, que é um terreno instável e que pode desmoronar a qualquer momento. Exatamente. O Iago nos desafia, né, a sermos contra a cultura, a mostrar para o mundo que o casamento cristão pode ser diferente, que pode ser um testemunho do amor de Deus e da beleza de um compromisso firmado na fé. Ele até cita uma frase do G.K. Chesterton que diz: o casamento é uma batalha da qual nenhum homem honrado ousa fugir. Que frase poderosa, né? É como se ele estivesse dizendo: encare os desafios de frente com coragem e determinação, porque a recompensa vale a pena. E para nos preparar para essa batalha, o Iago responde algumas perguntas frequentes sobre relacionamentos. Por exemplo, ele fala sobre a importância da oração na hora de encontrar um parceiro. Sim, ele nos lembra que o casamento é um presente de Deus, né? E que a gente pode e deve buscar a sua direção, a sua sabedoria na escolha da pessoa certa. É como se a gente estivesse pedindo a Deus para nos ajudar a encontrar a peça que falta no nosso quebra-cabeça, né? Aquela que se encaixa perfeitamente e completa o nosso propósito. Perfeito. E ele também fala, né, sobre o desejo de ser celibatário, mesmo quando os desejos sexuais são fortes. Essa é uma luta real para muitas pessoas, né? Como lidar com esses desejos de forma saudável e de acordo com a vontade de Deus. O Iago, ele nos desafia a discernir se esse desejo do celibato é realmente um chamado de Deus ou se é apenas uma forma de fugir dos desafios, das responsabilidades do casamento. Faz sentido. Ah. É importante a gente ser honesto com nós mesmos e buscar a ajuda de Deus para entender o que Ele quer para as nossas vidas. E para quem está em dúvida se encontrou a pessoa certa, ele dá algumas dicas valiosas. Tipo quais? Ele enfatiza a importância de observar se a pessoa é realmente convertida a Cristo, se vive de acordo com os princípios bíblicos, se tem o caráter necessário para construir um casamento cristão. Ou seja, não adianta só a pessoa ser bonitinho por fora, né? O que realmente importa é o que está no coração. Exatamente. Ele também lembra, né, da importância de buscar a aprovação dos pais, o conselho de líderes espirituais. Afinal, eles têm mais experiência e podem nos ajudar a enxergar coisas que, às vezes, a gente não consegue ver por estarmos apaixonados. Verdade. É importante ter humildade para reconhecer que a gente precisa de ajuda, né? E que nem sempre a gente tem todas as respostas. E o Iago também faz um alerta importante sobre a gente não se deixar levar apenas pela aparência física ou pela paixão momentânea, né? Ignorando os sinais de alerta e a necessidade de compatibilidade espiritual. É como se ele estivesse dizendo: gente, cuidado para não se enganar. O amor verdadeiro vai muito além da beleza física ou da química. É preciso ter respeito, admiração, amizade e, acima de tudo, fé em Deus. E aí ele finaliza o livro com uma mensagem de esperança para os solteiros, né? Ele nos lembra que, mesmo que o casamento seja uma bênção, não é a única forma de viver uma vida plena e feliz. Ele nos convida a valorizar a fase da solteirice, a aproveitá-la para servir a Deus e ao próximo, e a confiar que no tempo certo Deus cumprirá os seus planos em nossas vidas, seja através do casamento ou de outras formas. E olha só que interessante, ele usa a metáfora do vestido de noiva para ilustrar a nossa união com Cristo. Ele cita Apocalipse 19, onde a igreja é descrita como uma noiva vestida de linho finíssimo, puro e branco, representando seus atos justos. Essa imagem nos lembra que, casados ou solteiros, a nossa verdadeira esperança está em Cristo, e que a nossa união com Ele é eterna e inabalável. Que lindo. É como se ele estivesse dizendo que a gente já tem um noivo perfeito, né? Que nos ama incondicionalmente e que está preparando um futuro incrível para nós. E essa é a mensagem central que a gente quer deixar para você hoje. A importância de buscar a Deus em todas as áreas da vida, inclusive nos relacionamentos. Seja na solteirice, no namoro ou no casamento, o nosso objetivo principal deve ser glorificar a Deus e viver de acordo com a sua vontade. E para isso a gente precisa mergulhar na palavra, buscar a direção de Deus, ter coragem para dizer não ao pecado e confiar que Ele tem o melhor para nós. Nossa, é verdade. Yeah. É impressionante, né? Como a gente consegue ter essa paz, essa segurança quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus. Saber que Ele tá ali cuidando de tudo, né? Mesmo que a gente às vezes não entenda o porquê das coisas, né? Isso nos liberta, né? Da ansiedade. E nos dá esperança para seguir em frente. E como a gente viu nesse mergulho, essa confiança em Deus é essencial para qualquer relacionamento, seja na solteirice, no namoro ou no casamento, né? Verdade. No final das contas, o que importa mesmo
é a nossa relação com Deus, né? E como a gente está crescendo na fé, a solteirice, o namoro, o casamento são apenas fases, né? Da nossa jornada aqui na Terra. E a gente precisa viver cada uma delas da melhor forma possível, buscando sempre a vontade de Deus. É isso aí. E quem quiser continuar essa conversa, deixar suas dúvidas ou compartilhar suas experiências, os comentários estão abertos. Isso aí. A gente adora ouvir vocês e aprender com as histórias de cada um. E não esqueçam de se inscrever no canal Fé em Letras para não perder os próximos episódios. Está preparando muito conteúdo legal para vocês. Com certeza, tem muita coisa boa vindo por aí. E para finalizar, fica aqui uma última provocação. Se Deus está no controle de todas as coisas, inclusive das nossas escolhas, será que Ele não usa até mesmo os nossos erros para nos aproximar dele? Nossa, que pergunta, hein? É como se a gente pudesse enxergar os nossos erros, né? Como oportunidades de aprendizado, de crescimento. E se a gente confiar que Deus está usando todas as coisas para o nosso bem, a gente pode ter certeza que Ele vai transformar até mesmo os nossos momentos mais difíceis em algo positivo. É isso aí. Que a gente possa ter essa fé, essa confiança em Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse mergulho profundo. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima.